como decodificar as mensagens que estão por trás da birra. Ontem, na nossa segunda aula do minicurso gratuito Criança Sem Birra, Mãe Sem Culpa, a gente fez um mergulho, literalmente, porque a gente entendeu que muito dos maus comportamentos são só a pontinha do iceberg. Por trás disso tudo, tem várias mensagens que as crianças querem nos dar, precisam nos comunicar. E nós, como adultos da relação, precisamos ter essa consciência do que está por trás e transformar as nossas ações para esses comportamentos. E aí, o que a gente conversou ontem? Nós conversamos sobre mudar a pergunta. Ao invés de falar, o meu filho está fazendo muita birra, é por que o meu filho está fazendo birra. E aí a gente foi descobrindo quais eram essas mensagens que também estavam por trás desses comportamentos. E a gente entendeu que muito desses comportamentos tem a ver com algumas necessidades básicas da criança que não estão sendo supridas, ou alguns acontecimentos. Então, fica mais fácil a gente poder agir quando a gente tem consciência do que está acontecendo com a criança e não pressupondo que a criança é mal educada ou está fazendo algo para nos manipular, nesse sentido. Oi, Marcela! Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tem um balãozinho aqui. Esse balãozinho de pergunta vocês podem perguntar. E aí a gente pode conversar. Tirar algumas dúvidas. Bom dia. Marcela, você solicitou a sua participação? Você quer fazer uma pergunta? Me diga aí. É muito importante a gente ter esse olhar crítico para as nossas responsabilidades e conversar sobre a culpa muitas vezes. É muito comum esse sentimento, é um sentimento físico, né? Ele nos aperta por dentro, ela é uma sensação, é algo carregado de muitas crenças de que a gente deveria dar conta de tudo, de que a gente não fez o suficiente, de que nós não somos bons o suficientes ou boas o suficientes. E essa culpa é esse barquinho que a gente conversou. É um barquinho de papel navegando e se desfazendo e que não ajuda em nada. Ao passo de que se a gente pensa numa... gente, vocês querem fazer pergunta? Vocês solicitaram aqui. Tirar. Vocês querem participar ao vivo? É verdade esse bilhete? Me contem aí. Então, tem uma menina com 2 anos e ela apresentou alguns casos de despertar confusional. E aí, Marcela? Como é que vocês estão fazendo com esse processo? Quando saber identificar se algum comportamento recorrente é birra ou uma necessidade da criança? Cris, a gente conversou muito sobre isso e tentamos identificar os 2 tipos de birra. Tem essa birra que acontece, que é essa disfunção emocional, né? É como se fosse realmente uma descarga emocional muito forte, muito pesada no cérebro da criança. Então, o que acontece? Nesse momento, o cérebro não consegue fazer mais nada além de reagir. Então, ele não consegue lidar com a quantidade de emoção, vamos dizer assim, quantidade de descargas emocionais, e ele reage da maneira com que dá. É um sinal de alerta. E aí, se é um comportamento recorrente, é birra ou uma necessidade da criança? A necessidade da criança é o que antecede. É a maneira com que nós conseguimos evitar que esses rompantes aconteçam. Suprindo as necessidades básicas da criança, a gente impede que a criança chegue no pico de fome, no pico de sono. Então, a gente antecede. Essa organização da rotina, essa organização da criança é uma responsabilidade do adulto cuidador. É uma responsabilidade, né? Então, aqui a gente estava falando da diferença de responsabilidade e culpa. E aí, deixa a gente só entender a sua pergunta aqui, Cris. E aí, quando a birra vira um comportamento recorrente, é sinal de que ela está modelando esse comportamento. É sinal de em que algum momento, né, pode ter acontecido,
de que ela entra nessa explosão emocional, ela consegue o que quer e vai decodificando essa mensagem como, é assim que eu consigo o que eu desejo. E é importante quando esses rompantes legítimos acontecem, que a gente deixe ele passar, que a gente possa se conectar emocionalmente com a criança depois e ensinar, e é um treinamento, é ensinar, que dessa maneira você não compreende o que ela deseja, mas que se a gente conversar e ela tiver calma e eu conseguir te olhar nos olhos, aí sim a gente pode resolver isso que você precisa. Porque às vezes o pedido da criança, ele é justo, é de querência justa, né? E é isso, porque somos seres desejantes, a criança também é um ser desejante, às vezes aquilo que ela deseja, a gente também desejaria, ou deseja também. É uma outra forma de ver, é uma mudança de pensamento, assim, de observar. Então aqui, pra gente conseguir decodificar essas mensagens, é importante que a gente siga esses sinais, que a gente realmente nos comprometa, nos disponibilize a compreender essa criança como ela é. Quando saber, então, da Cris, fez sentido, Cris, ou não? Mas fiquei na dúvida em alguns momentos se não seria birra. Ô Cris, você já está buscando por uma ajuda profissional ou porque, dependendo, se a criança possui algum diagnóstico, eu não sei qual é o caso, né? Que você está me contando aqui muito por alto. É importante ainda assim investigar. E percebe, nesse momento, o primeiro treinamento que a gente vai fazer. Parece estranho falar treinamento, né? Porque fica parecendo super nano explicando como é que é, mas não é isso não, gente. É no sentido de trazer esses lapsos de consciência mesmo. Nesses momentos que isso acontece, como você reage, como você está se sentindo, como você responde a isso. O que você está ensinando por trás? Hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje vai ser babado, hoje a aula vai ser muito legal, porque ontem a gente falou sobre a criança. Então, quem não assistiu, assista. Ontem a gente falou sobre a criança. O que acontece no cérebro da criança? O que é importante a gente observar? Quais são esses focos? Hoje, a gente vai dar o foco para o adulto cuidador. Porque estamos em relação. Então, a gente precisa fazer esse bate e volta. O que é que o adulto faz? Que também reforça esse comportamento. Entendeu? A gente tá fazendo uma pecinha por cada dia, assim. E no último dia, a gente vai juntar esse quebra-cabeça inteiro. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. A Renata falou assim: a culpa vem muito com a preguiça, né? Sem julgamento. Sem dizer que é preguiçosa, não é por mal. Mas é mais fácil se sentir culpada do que se sentir responsável. A responsabilidade por trás é muito trabalhosa, talvez? Uhum. Fez sim, Cris. Gente, a gente veio. Vamos pensar. A gente veio de um padrão parental muito autoritário. Independente se a sua casa não foi ou não, a gente tá falando de uma geração que aprendeu a fazer assim, a cuidar das crianças assim, como uma tarefa que tem que ser resolvida e pronto, acabou e bora, bola pra frente e enfim. É a primeira vez que essa geração começa a repensar, porque mais uma vez não faz sentido a gente chegar numa próxima geração falando que sobrevivemos. Não faz sentido. Então, Renata, é essa geração que traz essa responsabilidade. É muito fácil responsabilizar os que vieram antes da gente por aquilo que fizeram com a gente e não nos responsabilizar por aquilo que a gente vem fazendo com a próxima. Então é como se a gente fosse passando bastão, assim, ó, toma que a responsabilidade era sua, não, agora é sua. Então a gente nunca pega o bastão pra gente e fala assim, não, a responsabilidade é minha, eu preciso ver sobre os meus sentimentos, eu preciso ver sobre a minha rotina, sobre a minha prática, eu preciso ver. Mas não é pegando o chicote e fazendo por minha culpa, minha tão grande culpa, e vai, né? E vai chicoteando. Porque isso a gente já sabe que é um barco furado, um barco de papel navegando no mar revolto. Não sai do lugar, é paralisante, não adianta. Por isso que a gente fala assim, fale. E isso não é conversa de psicóloga.
para mandar vocês fazerem terapia também, pode fazer. Mas no sentido de quando você fala, quando você compartilha a sua história, você é a primeira a ouvir. Isso aí é conhecimento milenar dos nossos ancestrais. Quando você fala, você é o primeiro a ouvir. Então, quando você fala, o que você fala é aquilo que você consegue elaborar conscientemente. Só que isso é um treinamento. De novo, precisa repetir 1, 2, 3, 4, 5, mil, nananana. Tanto para a criança que tem um cérebro que está em desenvolvimento, tanto para a gente que tem um padrão muito arraigado, enraizado dentro da gente. A mudança é aos poucos. Ninguém faz uma dieta um dia e emagrece 5 quilos. Quiséramos nós que isso fosse verdade. Mas não vai você transformar os seus hábitos alimentares para você ver se você consegue manter o seu corpo do jeito que você deseja. A questão aqui não é o corpo, a questão aqui é o hábito. Não vai você fazer meditação todos os dias para você conseguir colher os benefícios da meditação. Você vai meditar um dia? Bacana, massa. Fazer yoga um dia? Bacana, massa. Não vai você fazer um treinamento para você ver. Você for na academia um dia. Então, isso tudo tem a ver com uma mudança que ela é pedacinho por pedacinho, pedacinho por pedacinho. É isso que é uma terapia, é isso que é um processo terapêutico. Não é um curso que você vai fazer, não é um livro que você vai ler, é um processo que você vai se disponibilizar de mudar o seu pensamento. Entende? Então, assim, o convite aqui não é pra gente ficar, pelo amor de Deus, o que eu faço naquele momento? Isso também é importante, são as ferramentas que nos ajudam. O importante é a gente mudar a nossa forma de pensar. Porque a gente não sabe que a nossa visão é uma visão já viciada. Tá viciada. A gente só vai repetindo, que é a forma como que o nosso cérebro responde mesmo. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. No momento da birra, vale fazer combinados? Não. No momento da birra é o momento de você conseguir se acalmar. No momento da birra não vale fazer nenhum combinado. No momento da birra é o leite que derramou da leiteira. Não adianta, já derramou. O leite derramou da leiteira. O que a gente vai fazer? Primeiro que a gente fica sentido porque perde o leite. Segundo, que a gente fica, poxa, a gente vai ter que consertar essa bagunça aqui, vamos ter que limpar. E terceiro, na próxima vez, a gente vai lembrar de desligar o fogo antes. Ou esquecer de novo. E daí a próxima lembrar. Os combinados, eles são feitos depois, com calma, relembrando a criança do que aconteceu, o motivo por qual essa crise aconteceu, legitimando o que ela sentiu. Eu vi que você ficou triste, você ficou chateado, você ficou nervoso, aconteceu isso e você se sentiu assim, a mamãe disse que não era a hora e você não conseguiu ouvir. Tá tudo bem, eu entendi que você ficou bravo, mas da próxima vez, será que a gente não pode pensar em uma outra alternativa? O que a gente pode fazer de diferente na próxima vez? Você me ajuda a pensar? Rotina. A rotina... quadro de rotina é uma ferramenta que pode ser usada ou não, porque vem da realidade de vocês. Se faz sentido para vocês fazer um quadro com a criança, para a criança desenhar, não sei qual é a idade da criança, você desenhar, a criança identificar, faz sentido para você? Eu te pergunto, faz sentido um quadro de rotina? A gente escolhe as ferramentas que fazem sentido. Não adianta a gente buscar uma ferramenta que não encaixa, sabe por quê? A expectativa é a mãe da frustração. A gente vai ter uma expectativa que isso vai resolver e vai ser frustrado. Eu, por exemplo, no ano passado, eu comprei um planner de papel. E falei, não, 2021 eu vou começar anotando diariamente o que faz sentido pra mim. Gente, eu não sou essa pessoa. Eu já tentei ser. Não sou essa pessoa, então não funciona pra mim. Porque deveria funcionar, porque a produtividade precisa ser organizada. Gente, desculpa, não funciona. Foi mal, comprei um planner à toa. Vou fazer de caderno, de rascunho. Não sei, entende? Nenhuma teoria
vai ser maior do que a sua intuição, mas a teoria vai embasar a sua prática e vai te dar autenticidade e confiança para agir de acordo com a sua intuição. É esse pensamento por trás. Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? É isso, Renata, mudança na massa do sangue. Exatamente. É como todo processo, né, gente? A gente tá falando aqui de processo, a gente não tá falando aqui de fórmula mágica. Tá pra nascer o que é fórmula mágica? Onde é que tem essa fórmula mágica? A gente vive em função de descobrir fórmulas mágicas. E não só para a criação das crianças. A gente vive para descobrir a fórmula mágica da riqueza, a fórmula mágica da saúde, a fórmula mágica do corpo que a gente deseja, longe de julgamentos, porque não é isso. A gente vive a fórmula mágica perfeita dos nossos relacionamentos. E isso é delegar a responsabilidade que nos é nossa, que é a nossa responsabilidade, né? Delegar aquilo que é a nossa responsabilidade. Entendem? Assim... E aí é aquela coisa, né? Não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, é custoso, não é gostosinho. Porque quando a gente tem consciência de alguns processos, e principalmente falando das crianças, né? Quando a gente consegue compreender alguns funcionamentos e a gente toma consciência disso, não tem mais como a gente voltar atrás. É praticamente uma obrigação fazer diferente. Porque fica aquela sensação, né? Que a gente deveria olhar isso com outros olhos. Assim como vários fatores, com várias outras coisas que acontecem na nossa vida. Mais alguma pergunta? Hoje eu gostaria de pedir para vocês espalharem essa mensagem. Hoje vai ser uma aula que ela poderia ser um curso inteiro. Então eu gostaria que vocês compartilhassem com as pessoas que vocês acham que precisam rever alguns conceitos e algumas crenças que têm a ver com a própria infância e que, de alguma forma, esses processos reverberam na maneira com que elas lidam com as crianças. Faz um convite despretensioso, já compartilha o link. Eu vou deixar nos grupos do WhatsApp, eu vou deixar no meu Instagram. Então, às 8h30 vai ter essa aula, que faz parte de um conjunto de 4 aulas. E amanhã eu vou fazer a costura final, pra gente não ficar solto. Nem com teoria demais, cabeção, e nem só com ferramenta prática. Então, a gente vai juntar as duas coisas e falar assim, não, ok, nesse assunto, acho que eu posso pegar esse 1% e transformar na minha vida de verdade, assim. Não é... É isso, né, gente? É democratizar esse novo olhar. O que eu desejo é que o que eu estou falando aqui faça sentido na vida de alguém aí na casa que fala assim, ai, transformou alguma coisa aqui, fez isso ficar mais leve, fez isso fazer esse sentido para as minhas crianças. Só de se eu fico pensando, 2040, não queremos uma outra geração que sobreviveu. Pelo amor de Deus. A gente tá puxado, tá puxado. Então é importante que a gente nos responsabilize. Tá bem? Como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Espero que estejam bem, com saúde, se cuidando em casa. Por aqui tá tudo certo. Tô muito feliz com esse processo e espero encontrar vocês aí do outro lado hoje à noite. Tá bem? Um beijo. A gente se vê. Tchauzinho.